Aí, enfim, eu decidi estudar em casa, né, de fato. Aí eu fui indo, estudando em casa e tal. Aí eu cometi alguns erros, logicamente, né, que eu percebo hoje que eu poderia ter corrigido, mas isso acabou que não me lesou, né? Pô, sabe quem vai me pegar em questão de estudar em casa sozinho? Organização, cara. Do tipo, pra mim, né? Pra mim, eu sou muito assim, vamos fazer, vamos, entendeu? Então eu vou que vou. Agora chegar assim, não, segunda-feira eu vou estudar português de manhã e vou estudar matemática à tarde. Terça-feira eu vou estudar física de manhã e química à tarde. Esse tipo de organização pra mim não rola. Pra mim, eu sou muito assim, vou estudar física, eu vou me matar na física ali, vou cair até eu cansar, entendeu? Aí vou pegar daqui a 3 semanas, quando eu tiver saco de novo, entendeu? Sim. Eu sou muito desorganizado nesse sentido. É que assim, acaba que eu também converso muito sobre isso com o pessoal, né? Que o pessoal vem propagar o tal do estudo livre, né? Eu acho o estudo livre excelente, só que pra alguns. Então, por exemplo, hoje, eu ou o senhor que a gente já tá assim na nossa carreira, né? Eu, praticamente, não pretendo sair do CBMERG, acredito que o senhor também não, pra fazer outra prova, assim. Mas assim, o senhor hoje quer estudar algum outro conteúdo. Seja ali, vou estudar sobre investimento, vou estudar sobre direito para a própria corporação, vou estudar qualquer coisa. O livro é excelente. Você pega ali, você estuda o que você está com vontade na hora, que você está com aquela vontade de aprender aquela chama, e você vai. Tranquilo. Agora, para concurso militar, não serve. Quem fala que estudo livre serve para concurso militar, cara, tá enrolando. Não, é dedicação, é organização. Porque esse foi um dos erros que eu cometi, porque eu gostava muito da matemática e física na minha época, né? Então, em inglês, eu lembro que até a EFON, que foi quando eu tomei uma porrada muito grande em inglês, apesar de eu ter conseguido passar, eu tomei a porrada em inglês, aí foi que eu pensei, cara, tem que estudar inglês. Tem histórico de ser chatinho, né? O inglês da EFON, o inglês da EFON é diferente mesmo. É meio chato, a parte gramatical ali, a parte da prova escrita é bem chato lá dentro também, só que lá dentro muda a cor do capim, né? Porque o pessoal que entra tá muito bisurado. Tem professor que é extremamente bisurado pro EFON, na época eu não conhecia. Mas hoje tem alguns professores que dão um bizu certinho ali, que os caras estouram a prova. Prova difícil, o cara acerta mais de 10, mais de 15, né? Mas chega lá dentro, qual que é o problema, comando? Toma-lhe porrada, né? Mas você acha que é no quê? Como assim? Lá no inglês lá dentro, o que você acha que pega o pessoal lá? Não faço ideia, porque eu sou ruim pra caramba no inglês. É o speech, É mesmo? De falar, escutar. Tem prova oral? Prova oral. Aí eu nem sabia disso não. Eu acertei pouquíssimas questões de inglês na EFON quando eu passei. Agora, quando chegou lá dentro, minha nota era uma das maiores, porque eu tinha uma bagagem muito boa, assim, de jogos online, de ficar vendo parada em inglês, assim, do speech, do listening, né? Sim. Enfim, então eu conseguia desenvolver muito bem inglês. E o pessoal que era todo bisurado, sabia gramática pra caramba, chegava lá, aí, prova valendo 4. Aí eu tirava, 3.6, 3.8, que era só falar. Sim. Aí o camarada todo tímido, não sei o que, aí tirava 2. E o cara, quase gabaritou a prova pra entrar, né? Mas, peraí, eu perdi esse fio da meada aí. Tu passou pra EFON, então, nesse meu tempo aí? Então, sozinho? Como é que foi? Voltando aí, vamos dar uma rebobinada, né? Se eu permitir. Nesse ano que eu fui estudar em casa, eu fiz praticamente todos os concursos de novo. Eu só não fiz a ESA, né? Porque eu tinha até vou voltar nesse assunto depois da ESA. Eu tinha um preconceito na minha cabeça que não existe, né? O CFO tirou esse preconceito de mim. E eu não fiz a ESA e tal, mas, assim, eu só não passei na escola naval nesse ano. Porque eu fiquei em uma questão de matemática que eu sabia fazer. Mas foi uma questão, cara, eu acho que foi Deus mesmo que me tirou da Marinha. É mesmo? Eu agradeço muito a Deus hoje, que eu tô muito feliz onde eu tô. Mas... Ficou com o ranço da Marinha? Fala a verdade. Fiquei, Eu lembro que eu fiquei uma semana mal. Guardando o coração até porque hoje. eu lembro que era uma questão que eu sabia fazer. Nesse ano, foi um ano que quem tirou o mínimo ali passou. E faltou até vaga pro feminino, que foi 2018. 2018 para 2019, isso. Eu lembro que as vagas femininas não foram completadas. E quem fez o mínimo ali no masculino passou. Então, no meu caso, tinha ido bem pra caramba em física. Tinha ido bem pra caramba em inglês, que eu fui correr atrás de estudar, né? Português tinha ido razoável. E matemática, ia acertar 10 na marca ali pra passar. Só que aí uma questão eu vi, errei. Aí eu vi, não, essa questão não é possível que eu errei, eu sei fazer ela. Aí eu até peguei na hora, peguei um papel em casa, fui resolver. Aí eu vi, esqueci de somar mais um. Porque eu não somei mais um. Eu lembro que a resposta era assim, era x mais 3. Aí eu tinha marcado x mais 2, também tinha na resposta. Aí eu perdi, porque eu não somei mais um no desenvolvimento da questão. Meu Deus do céu. Então, outro biso também, preste atenção nas contas que vocês estão fazendo na prova, pelo amor de Deus. Quem for concurseiro aí, a atenção também pega no concurso, né? Então, nesse ano, acabou que eu só não passei na escola naval. Só que eu já tinha também me desiludido um pouco com a Marinha, né? E na época, assim, a minha noiva queria muito ir pro EFON. Eu tinha o nosso colega, né, o Guilherme, né? Ele, foi pro EFON no ano que eu tava no curso lá e tal. Sim. Então a gente tinha contato com ele, aí eu conversava com ele direto, falava como é que era. Então também isso dá uma motivada, que conheci o cara, EFON, Ciaga, né? Sim, é ali na Avenida do Brasil, né? Então, não era tão relativamente longe de casa, perto ali, Rio de Janeiro. Aí também a minha mãe, o pessoal da minha família começou a falar, não, que a gente conhece fulano de tal que trabalha embarcado, que ganha muito bem e tal. Aí começou disso, né? Não, começou aquele canto da sereia. Começou aquele canto da sereia de, não, dinheiro. Aí eu fiquei na dúvida, que eu falei assim, ou eu vou pro EFON, ou então eu vou, sei lá, vou fazer uma faculdade, sei lá, de matemática, virar professor, que eu sempre gostei muito dessa área também de ensinar e tal. Então eu pensei, das duas uma. Aí o pessoal da minha família, né, minha noiva também me incentivou muito a ir pro EFON. Aí eu decidi ir. Aí eu fui pro EFON pra ter minha primeira experiência militar, né?
E a primeira coisa que se eu permitir falar, cara, quem acha que Efon não é militar tá muito errado, pô. Porque lá é militarismo de verdade, assim. mesmo? Ali não tem suga. O pessoal tem Lá- muita, acho que essa impressão, porque depois da formação tu deixa de ser militar, sim. né? É Então, importante salientar. Então, assim, até pra dar esse disclaimer pro pessoal, né, que, assim, eu costumo dizer, cara, a Efon devia ser desconsiderada na hora de fazer concurso. Porque ela se enquadra ali no meio da AF da Escola Naval, porque a prova é muito parecida, cobra as mesmas coisas e tal. Só que a Efon é outra proposta. Quem tem que ir pra Efon? É o cara que ele ou quer ser de marinha mercante, ou por algum motivo ele quer fazer um bacharelado em ciências náuticas. sim. Se o teu caso, guerreiro, não é nenhum nem outro, não É faz essa Efon. formação que você sai daí? É isso, é ciências náuticas, com ênfase em máquinas ou ênfase em náutica, né? Sim. Se, pô, o senhor não quer nem ser bacharelado, né, em ciências náuticas, ou você não quer trabalhar na marinha mercante, não tem motivo para fazer FOM, motivo nenhum, né? Mas, de qualquer forma, quando eu digo do militarismo é o quê? Lá dentro, a formação, você vai ser aluno, né? Então, lá o pessoal tira serviço e tal, e o militarismo funciona de verdade, estão todas as tradições, tudo ali. Normal. Só que lá não é tão sugado, então lá não tem muita suga física, não tem etapa, não tem, entendeu? Não tem o famoso rastacu, não tem nada disso, entendeu? Lá eu lembro que, pô, a suga era tu ficar em pé. Só que tinha lá umas situações que, pô, eram bem chatinhas, né? Que a gente Do tipo, fazia assim, lá. que era pesado. Pô, vamos dar um a exemplo pressão. assim, parada que parece ser boba. Mas eu lembro que, pô, a gente tinha muita coisa nas primeiras semanas em auditório. Aí havia um adaptador que, assim, se você tivesse encostado com as costas na cadeira, esquece. Ah, tu Aí tinha já que começava. sentar. Aí tinha que sentar aqui, mãos palmadas e tal. É mesmo. Aí beleza. Aí tinha umas bobeirinhas dessa aí, né? Aí tinha lá o segurar o mundo, aí que tu ficava agachado aqui segurando o mundo assim. Aham. Aí tu agachava, ficava lá mó tempão. Aí eu lembro que tinha assim o pelotão elétrico, né? Eu fui pelotão elétrico uma vez, que era o pessoal que tava com vinco ruim, não sei o que e tal. Sim. Aí eu lembro que eu fui pelotão elétrico, era depois do expediente lá, digamos assim, né? Aí era cópia, aí não sei o que ia, aí ficava lá, Ah, eu pô. prefiro uma suga, Aí- né, não? Pô, É melhor. eu acho que é melhor. né? Aí, pô, era muito ruim o pelotão elétrico também, né? Aí lá também tinha uma situação que era engraçada, né? Que aconteceu comigo uma vez, tinha um moleque na minha adaptação do meu camarote, lá não era alojamento, não sei se você sabe, né? Não. Lá são fiquei apartamentos. sabendo. Pra gente Então, é muito estranho. Pra sim. gente não. Pra você tu vivenciou isso, mas pra Isso. mim que só vivenciou o CFO, É estranho uma essa parte situação de à parte, camarote. né? Mas eu confesso pra pessoa que não necessariamente era melhor. É. Quando eu cheguei no CFO, eu confesso que eu tive um alívio, que eu até vou contar depois, né, por quê. Mas, enfim, tinha uma situação, uma etapinha lá que era o seguinte, né? Quando você tava com um vinco ruim, uma parada assim, o barba por fazer, aí dependendo da quantidade de vezes que, tipo assim, o senhor foi anotado, você tinha que voltar de madrugada. Então, tipo assim, o cara botava assim, ó, meia-noite você vai se apresentar pra mim, se você foi uma vez. Ah. Ou então, meia-noite, depois 2 da manhã. Aí ficava um adaptador de fato acordado só pra isso. Mas não era uma pessoa, né? Lá na minha adaptação, acho que foram uns 170, 180 alunos. Então tinha ali, pô, uns 70 que estavam na situação. Então, pô, meia-noite tu entrava numa fila de 60 candango pro cara ver teu vinco, e às vezes 2 da manhã tu tinha que voltar lá. Aí, pô, o cara vê teu vinco lá, tipo assim, 1h30 da manhã. E 2 tu tem que voltar. Aí tu, pô, se meu vinco não tiver bom, vou ter que passar isso aqui. Mas como é que tu vai passar? Lá não tinha tábua de passar nem nada. Então Não tinha a gente tinha ferro, que passar tá? ou botar, tipo, a toalha no chão e passar, ou passar na cama. Só que na cama é molinho, então fica ruim, Sim. né? Tu não podia levar de casa? Não podia. E a gente não podia usar assim, era como se fosse um duplex, né? Sim. Na parte de baixo era como se fosse uma sala de estudo com os armários pra botar o malheiro, que era o Sim. nome, né? E a gente não podia utilizar, depois das 10 horas, não podia acender a luz lá, não podia ter luz nenhuma, nem acesa, nem de Não podia lanterna. nem botar uma lanterna Nem na lanterna. headlamp lá. Se o adaptador pegasse ali, ia dar merda. Então a gente não podia nem utilizar as mesinhas, que eram mais retas ali pra passar. Então, pô, por isso que sempre tava Cara, que comigo com muito, perrengue, pô. cara. Então, isso que eu tô falando, também tinha essa tapinha chata lá, né? Não, Mas- e era suga pro adaptador também, né? Porque Não, fazer a vistoria de a Tanto que- revista de 70 canão. Sim, eles tinham prestígio lá. Quem era monitor, adaptador, eles tinham uma moral a mais, às vezes tinha folga. Ah, entendi. Podia ter frigobar no camarote, né? Aí, pô, o pessoal lá que era marombeiro, Aí dava um menos gás, né? mundo. Porque, pô, camarote que tinha adaptador podia ter frigobar. Aí todo mundo queria ficar naquele camarote, né? No segundo, terceiro ano. Sim. Aí o pessoal levava frango, levava fritadeira elétrica e tal, pra fazer marmita. não sei o quê. Entendi. Tinha Aí algo a mais ali tinha pra algo a incentivar. mais, tinha algo a então. mais. Então, aí acabou que eu fui pro EFOM por conta disso, canto da sereia ali e tal. Mais rápido eu vi que não era pra mim. E o que Não. que te desencantou na Então, iPhone? o que aconteceu? Eu acho que o problema é com a Marinha, cara. Tu tem Pode alguma... ser, eu acho tem algum que a Marinha problema não... sério com a Marinha. Não, eu respeito muito, mas enfim. O que aconteceu foi o seguinte, eu fui pro EFOM por conta daquele canto do dinheiro e tal, eu falei, de repente vai ser interessante, vou lá pra ver, eu fui realmente de coração aberto, né? Fui pra, vou ver se eu vou me adaptar e tal, porque eu já conversava muito com a minha família, com os amigos, tipo assim, trabalhar embarcado não sei se é minha praia. Ficar um mês fora de casa, direto, por mais que fique um mês em casa depois. Então, cara, família, legal? Sim, então- eu valorizo bastante essa questão de estar ali com a família, de estar perto das pessoas assim, que a gente Pesa, ama, isso daí tal, de pesa, fato. né? Então, pesa muito, imagina, você ficar um mês longe de casa, né? Longe, de fato, ali do teu convívio ali, confortável, né? Então, eu fui pra me aventurar lá, ver o que ia dar. E o que aconteceu, né? Isso até é uma situação engraçada, por 2 motivos. Primeiro,
no dia que eu fui fazer a prova Defon, no ano que eu passei de fato, eu lembro que quem levou a gente foi até o meu sogro, né? Aí meu sogro levou eu, minha noiva, levou até uns amigos. Ela passou também? Não, não chegou a passar, não. Passou não? Então, aí meu sogro levou a gente. E na hora de voltar, quem buscou a gente foi um pai de um colega meu, né? Muito amigo meu também. E ele é PM. Eu lembro que no carro ele falou assim pra gente: pô, cara, bisu pra vocês aí que estão novos é fazer a prova do bombeiro, pô, oficial do bombeiro, pô, não sei o que e tal. Pô, pra mim é o melhor concurso no Rio de Janeiro. Aí eu lembro que tanto eu quanto o filho desse camarada, meu colega, a gente falava assim: tá maluco, tipo, bombeiro aí. Aí a gente falava de baixo calão, aí, bombeiro, aí. A gente menosprezava, pô. É mesmo, cara. Menosprezava. Então essa foi uma situação assim, interessante. E a outra foi o seguinte: na semana que eu resolvi, que eu decidi mesmo bater o martelo com esse Defon, foi a primeira semana do segundo semestre, lá do primeiro ano. E nessa primeira semana a gente faz um estágio de combate a incêndio, né? Que é num quartel de fuzileiro, é o Camaleão, né? Se eu não me engano. É onde? É o da Austin Luiz? Não, ele fica ali em Parada de Lucas. Fica perto tá. até do DBM ali de Parada de Lucas, se eu não me engano. Entrou numa ruazinha ali. Aí Maria também é bem conhecida da parte de combate a incêndio, né? Bem forte. Porque lá tem esse quartel que é específico para esse curso, né? Aí lá tinha até a gente fazia exercício com fogo real, tinha lá questão de passagem de porta, questão de entrar na casa de fumaça, tinha lá umas paradas interessantes. Maneiro. E era a semana toda disso, então a gente ficava de segunda a quinta tendo instrução teórica e tal. Aí tinha lá a parada do Alon, eu lembro das paradas que era bem martelada, gás Alon, não sei o que, do navio e tal. Classe de incêndio, né? E no último dia era só prática. A gente fazia tudo isso, combate no Maracanã, aí tinha lá essa casa de fumaça. E eu lembro que quando terminou essa instrução, a gente estava voltando no ônibus, né? E tem um documento que rola entre os alunos do Defon, que é chamado de Guia do Praticante, se eu não me engano é esse o nome. O que é esse documento? Ele basicamente bota um bizu para os praticantes, para os alunos do terceiro ano específico, para eles já terem uma noção no final do ano de quais empresas podem abrir vaga para praticagem, né? Que a praticagem é um estágio que precisa fazer para se formar, né? Que é um ano embarcado. Eu sei que tinha a ver com a função de prático, não, né? Não, você tem que... Quando você se forma no Defon, depois de 3 anos, né, lá você vai escolher ir para máquinas ou náutica, mas de qualquer forma, assim que você se forma, você já vai se desvincular da marinha, de certa forma. Sim. E você vai escolher uma empresa para praticar. Porque essa praticagem é como se fosse um estágio ali, né? Que você tem que completar um ano inteiro embarcado. Não precisa ficar um ano inteiro. Mas tem que completar, né, em horas... dias embarcado. Em dias líquidos, né, em horas líquidas, digamos assim, o equivalente a um ano. E quando eu vi esse guia, ele falava das empresas, tal, falava se pagava salário, se não pagava, falava da questão da escala do embarque. E a maioria tudo tipo assim, 3 meses embarcado para um em casa. 6 meses embarcado para um em casa. Quem é Defon é até bizu, porque você termina logo a praticagem e já se forma. Sim. Mas eu olhei aquilo, já bateu um desânimo, bateu a depressão. Eu lembro que eu li aquilo no ônibus, voltando pro Ciaga. Eu lembro que eu só encostei minha cabeça na janela assim, falei, o que eu tô fazendo aqui? Isso, né? Falei, o que eu tô fazendo aqui, cara? E a hora que a gente fez um embarque pra Santos, né? No navio, no NDM Bahia, né? Quem for de marinha deve conhecer, é um navio multipropósito da marinha. A gente fez uma viagemzinha rápida pra Santos e tal. Eu até curti a viagem, achei maneiro. E é maneiro, assim, é maneiro, esse porque tipo de assim, situação? Porque a vida embarcada, a vida em si, não é tão ruim. Porque eles fazem ser confortável. Então, se o navio da marinha, todo respeito, claro, né? Se o navio da marinha de guerra, né, que tem um propósito de guerra, é tranquilo, o navio mercante, que é comercial, que é dar aquele conforto maior pro Tende a ser mais tranquilo ainda. É ainda melhor. Então a comida é muito boa. Por isso o pessoal geralmente engorda, né? Entendi. E a comida é muito boa, né? E até tem um protocolo, né, que é do SOLAS, né, que é de uma legislação lá que fala dessa questão de o cara que trabalha embarcado tem que estar sempre bem alimentado e bem hidratado, porque se ele sofrer um naufrágio, ele tem que tentar ficar bem. Entendi. Então é sempre a comida muito boa, regada, tal, coisa de qualidade. Boa desculpa pra guardar. O comandante lá comprar bastante comida, né? Então, os aposentos ali, que são os camarotes, né? Costumam ser bem confortáveis, tal. Costuma ter academia dentro do navio. Então, assim, acaba sendo ali... Eu não vivenciei isso de fato na marinha mercante, mas pelo que eu converso com o pessoal, acaba sendo confortável, Uma vida né? interessante ali. Sim, sim. E eu percebi, assim, na viagem eu percebi que o problema não era o embarque em si, mas era o fato de estar embarcado. Entendi. Isso que, pra mim, não ia casar. Então, eu comecei a pensar assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida agora? Aí eu decidi estudar para concurso. Falei, eu já sabia que eu não queria ser mais militar de Forças Armadas, porque pelo que eu tive a oportunidade de conversar lá com ex-alunos de SpaceX, ex-alunos da AFA e tal, vi que eu não queria essa vida de toda hora ser movimentado pro país todo. Também era o que... Tá aqui no Rio de Janeiro, amanhã tá lá no Acre. Exatamente, é uma parada que eu particularmente não queria. Ficar só no Rio de Janeiro, ok. Agora, vários estados eu não achei tão interessante. Então eu descartei, fazer AFA de novo, descartei total. Aí eu falei, vou fazer, na época tinha aquele canto que ia ter a prova da Polícia Civil e do TJRJ. Inclusive, ocorreu essa prova, eu acho que em 2022 teve a prova. 2021, teve sim. Por aí. E eu fui estudar para essas provas. Então eu estudava, português,
raciocínio lógico, direito administrativo e tal. Que acho que foi a FGV que Foi né, a a FGV. banca Eu dessa acho que prova. das duas provas, acho que foi a FGV, a banca. Eu lembro de uma exatamente. recente que foi a FGV. Mas eu lembro que nessa época tava tendo notícia, vai sair o concurso do TJRJ, e vai sair o concurso da Polícia Civil. Aí eu falei, vou encarar esse concurso. Eu comecei a estudar direito, informática, raciocínio lógico, tudo. E alguns colegas da minha turma da IFON iam fazer o CFO CBMERG. Aí eu comecei a perguntar, pô, como é que é lá?